Certo, hoje eu quero falar sobre como ninguém realmente se importa com os interesses dos homens. Agora, o que temos são homens de alto status e homens de baixo status. Eu diria homens de alto status. Poucos influenciadores e comentaristas conseguem conviver com líderes mundiais, pois têm grande influência e poder. Além disso, você sabe, bem, donos de empresas, homens que ganham acima de um certo valor por ano, eu diria que seriam homens de alto status, alta renda, alto status. Mas eles não pensam no homem comum e em como o homem comum é afetado pelo casamento. Na minha experiência, entrevistei pessoas para nosso documentário sobre divórcio. Eu tentei da primeira vez, tentei fazer meu documentário sobre divórcio, e essas pessoas malucas impediram. Fui desmonetizada, aconteceu tudo isso, então tive que refazer. Mas quando eu estava fazendo isso pela primeira vez, eu estava conseguindo todas essas filmagens, sabe? E eu estava entrevistando pessoas. Percebi que quem mais sofria não eram os homens ricos no tribunal de família. Homens ricos geralmente conseguem pagar advogados e bancar a briga, mesmo que alguns tenham tido azar com um juiz ruim. Os caras que mais sofriam eram homens da classe média. Eles não podem pagar advogados, não podem lutar pelos filhos, então muitos homens de status elevado. A única razão pela qual Matt Walsh pode fazer o que faz é por causa dos homens comuns, certo? Os homens comuns trabalham na fábrica que fabrica o microfone dele, os homens comuns fazem a construção na estrada para que ele chegue ao trabalho. Os homens comuns fazem o encanamento no prédio dele, não são os homens. Ele não conseguiria fazer o trabalho dele sem os homens que permitem que ele esteja lá. Mas mesmo assim, ele ainda está dizendo para os homens comuns tomarem decisões. Como um homem de alto status, às vezes o casamento faz sentido para homens em posições de alto status, sabe? Às vezes pode ser feito. Historicamente, os casamentos envolviam dotes para acumular recursos. Casava-se com uma garota rica para ficar com o dinheiro do pai dela. Às vezes isso tem relação com genética, né? Mas homens comuns, o problema com Matt Walsh é que não importa o quão ruim esteja o tabuleiro de xadrez. Ele segue dizendo aos homens comuns: continuem se sacrificando por mim e por meus filhos. Tenho esposa e família, mas a maioria dos homens comuns não conseguirá isso. Diria que metade deles não vai se reproduzir. Então ele está dizendo: sacrifiquem-se pela sociedade porque isso beneficia meus filhos. Tudo bem. Então, O programa Matt Walsh, envolvendo o escândalo sexual entre influenciadores conservadores, mostra por que muitos jovens hesitam em casar e ter filhos. Mesmo com os riscos, eles ainda devem, e vou defender isso hoje. Além disso, o país sofre uma tragédia quando o Washington Post demite centenas de jornalistas inúteis. Bill Gates tenta explicar por que apareceu nos arquivos de Epstein, enquanto uma integrante progressista do conselho escolar interrompe uma reunião para dar uma lição a alguém. Por usar o termo sem teto, aparentemente desabrigado, é o termo preferido, embora ninguém consiga explicar o motivo. Tudo isso e muito mais hoje no Matt Walsh Show. agora veja bem, quando você desce. Olha esses comentários. Então deixa eu continuar e depois a gente pode conversar sobre isso, tá bom? Tudo bem, deixa eu passar um pouco mais adiante. Então surgiu o escândalo de Elijah Schaffer, revelando que Schaffer, um comentarista conservador que é casado e tem filhos, aparentemente estava tendo um caso com Sarah Stock, que também é comentarista conservadora, e que na época estava namorando o homem com quem ela acabaria se casando. Isso aconteceu em um momento interessante, porque é uma história que ilustra perfeitamente o contra-argumento, o motivo pelo qual tantos jovens são tão relutantes em se casar e ter filhos em primeiro lugar. Agora, quanto aos detalhes do escândalo, vou entrar em alguns deles em um instante. Não porque este seja um canal de fofocas, mas porque esse é o tipo de coisa com a qual precisamos lidar se quisermos defender o casamento e a vida em família. Se eu tentasse fazer um monólogo agora sobre... Aliás, o desafio de usar seu relacionamento para construir sua marca nunca é uma boa ideia. Não é uma boa ideia, porque quem eles vão atacar primeiro? Tipo, vamos supor que você tem um inimigo como homem.
Ele vai dar em cima da sua esposa. Agora sabe onde encontrar ela. Fico pensando, o que vocês estão fazendo? São burros. Esse assunto. Todos os comentários seriam bem. E quanto a isso? Você viu esse escândalo aqui? É exatamente por isso que a gente não quer casar, então vamos focar nisso. Por mais que eu odeie essa frase, sabe? Eu acho que nós, do lado pró-família, muitas vezes, é verdade dizer, não fizemos um trabalho bom o suficiente de reconhecer e levar em conta os enormes riscos e desvantagens do casamento que os jovens estão enfrentando cada vez mais, não importa o quanto tentem encontrar um cônjuge cristão, moral e compatível. Esse é o dilema. Nossa cultura está se deteriorando. Para evitar a decadência, é preciso formar famílias estáveis e amorosas. Então ele está dizendo, parem com a decadência da nossa cultura. Agora, de novo, ele não está pensando em você, ele está pensando nele mesmo, porque ele não quer viver nessa cultura. Certo? É mais difícil criar famílias estáveis e amorosas enquanto a cultura decai. Agora, pessoas nos espaços Red Pill e na chamada manosfera vêm fazendo esse ponto há muito tempo e têm recebido muitas críticas por isso. Já tive muitas discussões com pessoas desse lado sobre isso. A Netflix já fez programas inteiros mostrando como as opiniões deles são horríveis e como criaram essa manosfera que promove misoginia perigosa. Quando a equipe de roteiristas da Netflix fica tão irritada com suas opiniões que te coloca nos programas, é sinal de que você está no caminho certo. Agora vamos falar sobre essa questão do ponto de vista de um jovem. Isso é para qualquer um que me acuse de culpar apenas a mulher nessa história. Lembre-se que falamos sobre isso ontem e eu passei. Elias é meio exaltado por ficar com várias garotas da internet, se você olhar a lista dele. Ok. Agora, eu não sei se isso é verdade ou não, mas estou dizendo que isso é supostamente. E o fato de ser supostamente já é bem impressionante. Ok, desculpa, Emily, você está na lista. Verdade ou não, eu não sei, mas eu realmente não vou acreditar em você. Ela é bem gata, tá, jovem Emily? Tipo, ela é bem gata, bem gata. Ok. Depois temos Sarah Stock. Bem gata. Savana Hernandes, eu acho, era outra, bem gata também, viu? Especialmente jovem. Você simplesmente não pode me dizer que essas mulheres não são gatas. Tipo, isso é até um pouco impressionante agora. Você pode dizer, ah, elas são medianas. São medianas. É, quero dizer, estamos na mídia conservadora, mas... Quem aqui tem umas 5 medianas na lista? Elijah Schaffer, é o que dizem, né? Sarah Stock, isso veio à tona. Ele realmente fez isso, mas essas são alegações. E tem muito mais. Assim como naquela época... 20 minutos discutindo por que Schaefer estava errado em trair a esposa e como homens casados devem se comportar para não cometer esses pecados. Então falamos sobre isso hoje. Agora vamos inverter e focar no outro lado, porque é isso que a história demonstra. Nem sempre é suficiente dizer que você deve namorar. Uma mulher que vai à igreja, que diz que é contra o aborto, que diz que nunca dormiu com ninguém fora do casamento, fala diariamente sobre princípios conservadores como profissão. E que no caso dela, literalmente ficará ao seu lado na frente do Papa enquanto ele abençoa vocês dois? Uma mulher pode fazer tudo isso e te convencer de que acredita no que diz, mostrando que será uma ótima mãe para seus filhos. E então, um dia, você descobre que, na verdade, ela estava mentindo para você o tempo todo, que ela estava tendo um caso com o chefe dela pelas suas costas. Ela estava sorrindo enquanto o Papa abençoava o relacionamento de vocês, enquanto pensava no outro namorado dela. E aqui está o problema. Se você não descobrir a verdade logo, ela pode, em um futuro não muito distante, ir embora com metade dos seus bens, incluindo sua casa, além de pensão vitalícia. Ele já deu o argumento, então não se case agora. Isso não é um cenário hipotético fantasioso. É o que aparentemente aconteceu com o homem que estava noivo de Sarah Stock. Eles vão apresentar o argumento, mas ninguém pensa no noivo de Sarah Stock. Todos focam em Sarah e Elias, mas a verdadeira vítima é quem casou com ela. Talvez brevemente, usou o nome Sarah Cética. Sarah é relativamente nova nesse espaço de influenciadoras conservadoras tradicionais e ela fez posts como este quando ficou noiva.
Isso é de agosto de 2025. Ela escreve: eu venci. Isso é incrível. Quero verificar todas essas pessoas. Matt Walsh, ligue para Z Girls. Eu gosto de como ele... Olha isso. Ele já cobriu essa história antes. E nenhum deles... Eu fui a única pessoa que disse: ei, isso é um sinal de alerta. Ela está postando o anel dela na internet. Todos os conservadores cobriram essa história. Nunca há humildade quando eu estou certa. Nunca. Nunca há humildade. Todos eles, tudo bem, tanto faz. Junto com uma foto do anel de noivado dela. Como você pode ver, Charlie Kirk, uma pessoa honesta e íntegra, respondeu: parabéns, casamento é incrível. Muitos responderam assim. Faz sentido responder alguém ficou noivo, é algo feliz e você diz parabéns. Tem também a postagem da Sarah Stock, escrita em novembro de 2024. Citação: a ideia de que mulheres que estão esperando até o casamento, estão fazendo isso para manipular os homens a se casarem com elas, para depois irem embora e levar todo o dinheiro deles, é meio esquizofrênica, na minha opinião. Você provavelmente tem chance zero disso acontecer, vai ser solteiro para sempre e nunca terá filhos, pois não quer correr esse risco, mesmo com uma mulher que ama e confia. Não vai conseguir, não vai dar certo. Esperar até o casamento também traz resultados estatísticos melhores para o matrimônio. 6 meses depois, em abril de 2025, Stock anunciou sua conversão ao catolicismo. Stock escreveu: sou oficialmente católica e depois Ave Christus Rex, que significa Salve Cristo, o Rei. E então A questão é que as pessoas estão irritadas porque eles fizeram um grande espetáculo da religião. Porque você não precisava fazer um grande espetáculo do seu relacionamento e da sua religião. Você não precisava fazer isso. Ninguém colocou uma arma na sua cabeça. É simplesmente incrível. É a foto dela com o marido recebendo a bênção do Papa. Mano, o Elias estava no casamento? Essa é a minha pergunta, mano. Nunca há humildade. Ninguém nunca me pediu desculpas. Não estou pronto para afirmar, como muitos, que a conversão dela foi falsa ou apenas um truque, e que nada do que disse foi sincero. Não posso afirmar isso nem ver a alma dela. Não é incrível? É assim que os conservadores são submissos e passivos. Você foi enganado e mentiram para você. E você nem pode dizer que foi enganado e mentiram para você. Mentiram para você. É simplesmente incrível. A submissão nunca acaba.